E aí, meus caros fanorianos, tranquilos? Bem-vindos a mais um vídeo. Dessa vez vou falar um pouquinho sobre algumas curiosidades sobre o comportamento humano. Eu peguei algumas frases na internet e aí eu vou comentar se eu concordo ou não com elas e eu vou explicar o motivo de não concordar ou concordar com elas. Então, antes de mais nada, se você gosta dos vídeos ou do canal, já se inscreve e deixa seu like, isso ajuda muito. Se você já é inscrito e já deixou algum like, muito obrigada, isso ajuda muito. E ativa o sininho para as notificações, se vocês quiserem receber novidades dos vídeos. Então é isso, espero que vocês estejam bem, porque eu acho meio difícil, né? Porque com esse calor... Se você estiver bem nesse calor, são duas opções. Ou você é rico e tem um ar-condicionado que pode ficar ligado o dia inteiro, ou você tem uma piscina em casa. Ou pode sair e viajar para um lugar que tenha água gelada, para você nadar ou tomar banho, sei lá. Espero que vocês gostem desse vídeo, então bora lá! Se vocês tiverem alguma ideia, algum vídeo novo, podem comentar, pode deixar no comentário sem medo que eu vou ler. E vou tentar trazer algum dia. Então, primeira frase. Quem tem mais problemas na vida costuma ser sempre um bom conselheiro. Nem sempre, não é bem uma regra. As pessoas que têm mais problemas na vida, elas podem sim ter mais conselhos para dar, uma vez que elas, através da tentativa e erro, conseguiram solucionar os problemas delas. Mas não quer dizer que a solução que elas encontraram para elas vá funcionar para você. Então, ser um bom conselheiro depende do conselho e da pessoa que está recebendo. Então, é meio que relativo isso. Nem sempre isso vai ser uma regra que pessoas que têm mais dificuldades ou problemas vão ter conselhos melhores. Isso pode acontecer, claro, mas nem sempre. Até porque nós somos seres únicos e cada pessoa envolvida em cada situação diferente pode mudar totalmente o contexto, o que levaria ao desenrolar das situações muito diferentes do que aconteceu com ela. Então, tomem cuidado com algumas frases generalistas. Segunda frase. Quanto mais inteligente é uma pessoa, mais legível é a sua caligrafia e mais ela pensa rápido. Nem sempre também. Isso cai no que o grande físico teórico Einstein disse. Se você julgar um peixe pela sua habilidade de subir em árvores, ele viverá o resto de sua vida acreditando ser estúpido ou incapaz. Existem diversas outras nomeações pejorativas para esse tipo de coisa. Então, sim, eu concordo em partes, porque quanto mais inteligente uma pessoa for, mais rápido ela vai pensar sim. Mas existe um porém. Ela vai pensar mais rápido no assunto que ela domina. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa focada na área de humanas, eu tenho mais inteligência nessa área de humanas, inteligência social, eu conseguiria resolver muito mais rápido se me propusessem uma situação, um problema nessa área. Eu conseguiria pensar numa solução muito mais rápido do que um problema de matemática, por exemplo. Um problema de matemática eu demoraria horas e horas para resolver. Então, essa frase se aplica ao conhecimento que você tem daquele assunto. Então, sim, você pensa mais rápido. E quanto à caligrafia, eu concordo e não concordo. Concordo porque quanto mais rápido você pensa, mais rápido você tem que escrever. Então, às vezes, você não vai ter tempo para deixar a sua caligrafia perfeita. Mas isso é meio que contestável, porque a letra dos antigos físicos, filósofos, matemáticos, etc., antigos, elas eram perfeitas, elas eram caligrafia feitas com pena, então, cara, não tem como você comparar uma coisa com a outra, sendo que eles tinham uma caligrafia, sim, muito bonita, e eles eram muito inteligentes. Então, concordo e não concordo. Terceira frase. Você pode enganar o seu cérebro fazendo-o acreditar que dormiu mais através do sono placebo. De acordo com uma pesquisa da Universidade do Colorado, pensar ter tido uma noite de sono ruim pode ser o suficiente para arruinar o seu dia. E sim, isso realmente é verdade. Eu concordo com essa frase. Um novo estudo revela que o sono placebo pode se interferir no nosso sono, inclusive no nosso pensamento cognitivo, movimento cognitivo, na nossa capacidade cognitiva. No começo do experimento, que foi realizado por duas pesquisadoras na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, os grupos que estavam envolvidos para fazer o experimento escutaram sobre a relação entre o sono e o funcionamento cognitivo. Uma das principais constatações e de qualidade do sono foi a constatação de que o sono REM ficava entre 20% e 25% para uma noite de sono boa e muito bem dormida. Para quem não sabe, o sono REM, em inglês a sigla significa Rapid Eye Movement, que é o movimento rápido dos olhos, ele é o sono mais profundo da nossa noite. É a hora que nós estamos dormindo mais profundamente. É onde os sonhos mais vívidos acontecem. Durante esta fase, os olhos movem-se rapidamente devido à ação do tálamo e a atividade cerebral é similar ao estar acordado. Também pode ser chamado de sono paradoxal. As pesquisadoras contaram para uma metade do grupo que o sono REM deles estava abaixo da média, ou seja, abaixo dos 20%. Então, teoricamente, eles tiveram uma noite de sono ruim. E para outra metade, elas contaram que o sono deles foi acima da média, foi acima dos 25%. E após receberem esses resultados, os participantes eles foram submetidos a um teste de lógica. Os participantes que tiveram a notícia de que o sono REM deles foi abaixo da média, eles tiveram um desempenho significativamente menor do que quem recebeu a notícia
de que o sono REM deles tinha sido maior do que a média. Ou seja, sim, você pode enganar o seu cérebro somente constatando que você poderia ter tido uma noite ruim de sono. Então, essa frase eu realmente concordo, que tem até um estudo com isso. Claro que para algumas pessoas pode não funcionar tão bem quanto outras. Esse estudo foi realizado com um grupo pequeno de pessoas, a gente não pode generalizar isso para todo mundo, mas com um estudo comprovado com um grupo de pessoas, sim, isso pode acontecer com algumas pessoas, mas nem sempre com todas elas. Quarta frase. O fenômeno das pessoas ignorantes, que se chama efeito Dunning-Kruger. Esse efeito foi pesquisado por 2 psicólogos, o Justin Kruger e o David Dunning, na Cornell University, nos Estados Unidos, e eles propuseram entender por que algumas pessoas elas se sentem superiores a outras em questão de conhecimento, mesmo que elas não sejam versadas ou formadas nesse tema. Eu sou uma pessoa que não tenho conhecimento em determinado assunto, mas quando eu vou falar com alguém, eu falo sobre esse assunto mesmo não tendo conhecimento sobre ele, enquanto a outra pessoa que tem conhecimento sobre o assunto, foi formada, estudou por isso 30 anos, tem conhecimento, ela fala comigo e mesmo assim eu me sinto superior a ela. Eu acho que o meu conhecimento está mais certo que o dela nesse tema. Esse é o efeito do Dunning-Kruger, quando uma pessoa ela se acha superior a outras em questão de conhecimento que ela não tem, enquanto a outra pessoa tem. E eles quiseram estudar isso porque as pessoas recebem resultados negativos com isso. E elas não sabem como lidar com esses resultados negativos, porque elas tentam sempre parecer inteligentes ao ponto de vista dos outros. Então elas falam coisas que elas não têm conhecimento, mas mesmo assim elas falam, porque isso pode fazer com que elas se sintam melhores ou mais aceitas em um grupo social. Enfim, existem diversos motivos. Realmente eu acho que essa frase pode ser considerada verdadeira, porque foi um estudo, né, eles fizeram isso, mas também foi um grupo de pessoas. Mas sim, existe uma base de fatos para essa afirmação. Quinta frase. Tentar fazer todo mundo à sua volta feliz vai te deixar se sentindo solitário. Sim, eu realmente concordo com essa frase, porque nós tentamos frequentemente fazer as outras pessoas felizes enquanto nós não estamos felizes. Então sim, quando você tenta fazer algo sempre em prol dos outros e não a si mesmo, você vai ficar com uma sensação de vazio. Você vai parecer que falta alguma coisa. E realmente falta a sua felicidade. Então, quando eu não tenho um sentimento, eu não posso passar ele adiante. Então, para eu fazer alguém feliz, para eu poder oferecer essa felicidade, eu tenho que ser feliz em primeira instância, porque isso que vai fazer toda a diferença. Quando eu não tenho um celular e eu quero oferecer um celular para alguém, não tem como, porque eu não tenho celular. A pessoa não vai receber um celular porque eu não o possuo. É a mesma coisa com sentimentos, emoções, com situações. Quando eu não possuo alguma coisa, eu não posso oferecê-la às outras pessoas. Um exemplo clássico disso é o amor. O amor, se eu não possuo amor próprio, como eu vou poder amar outra pessoa se eu não tenho isso em mim? Isso geralmente pode ser considerado o maior gatilho para os relacionamentos que não dão certo, quando as pessoas elas não estão em sintonia e quando elas não possuem o que elas realmente estão oferecendo. Então sim, eu realmente concordo com essa frase. Eu acho que a gente tem que ser feliz primeiro para depois poder fazer os outros felizes. Não que a gente tenha que fazer os outros felizes, porque a tristeza, assim como a felicidade, ela também é necessária. Não sei se vocês já chegaram a assistir um filme que se chama Divertidamente. Ele explica muito sobre isso, é realmente um filme muito interessante. É um desenho, né? Ele pode parecer um desenho bobo, mas realmente ele explica muito a fundo como a tristeza é necessária, porque a alegria, ela sempre estava lá tentando fazer as memórias da Hayley ficarem sempre felizes, alegres. E então a Hayley passa cuidado com o spoiler. Então a Hayley passa a não se sentir triste por abandonar a casa dela, ela passa a não se sentir triste por abandonar os pais dela. Ela não sente. A única coisa que ela se sente é feliz. Então, se ela tá feliz e realizada, o que impede ela de fazer tudo o que ela quer? Então, sim, a tristeza é o que nos mantém unidos também. Assim como a felicidade, o nojo, a precaução, todos os sentimentos têm igual importância no nosso ser. É isso que constitui nosso ser humano. Sexta frase. Quando falam algo de seu real interesse, as pessoas ficam mais atraentes. Sim, eu realmente concordo com essa frase, porque quando alguém fala do que gosta, a pessoa se empolga, ela tem domínio sobre o que ela tá falando, então ela consegue se sentir mais à vontade pra falar sobre isso. E isso realmente torna uma pessoa mais atraente, porque você vê que ela tá confortável, que ela tá confiante, que ela sabe do que ela tá falando, que ela não tá falando abobrinha, não tá inventando, não tá fazendo cena. Então, assim, realmente, não só isso deixa uma pessoa mais atraente, como também essa confiança faz total diferença em alguém, porque não é só o corpo, não é só beleza física, a gente realmente pode ser mais atraente, somente com a nossa personalidade, com o nosso jeito de agir, o nosso modo de pensar. Sim, isso realmente faz diferença. Sétima frase. Como tratamos um garçom revela muito sobre o nosso real caráter. Essa seria a famosa regra do garçom. Sim, eu também concordo com ela, mas eu não acho que isso seja sempre regra, porque a gente pode simplesmente estar em um dia ruim, ter tido alguma briga, ter terminado um relacionamento, ter, sei lá, perdido um parente, qualquer coisa desse tipo, e aí a gente desconta na primeira pessoa que aparecer e ser simpática com a gente,
porque nós não estamos conseguindo dar esse tipo de simpatia de volta. Tudo que a gente consegue sentir é tristeza, ódio, rancor, raiva, enfim. Mas isso também não justifica. Isso explica, mas não justifica o ato. Porque como o ser humano é racional, ele sabe que o garçom não teve nada a ver com aquilo e que ele só tá fazendo o trabalho dele. Então, sim, realmente, se uma pessoa for rude constantemente com outras pessoas, na rua, no restaurante, na lanchonete, tanto faz, isso realmente vai falar muito sobre ela, porque se ela for assim na rua, em casa ela provavelmente deve ser muito pior. Mas isso também pode não ser culpa dela, entende? Então ela pode ter tido uma criação mais rígida, ela pode ter tido algum trauma na infância, ela pode ter sofrido alguma coisa que isso ficou recalcado nela e acabou que não deixou um espaço pra ela conseguir criar a simpatia, essa empatia pelos outros. E saber que eles só estão fazendo o trabalho deles, eles só estão tentando tornar o seu dia mais suportável, mais agradável. Então sim, isso não justifica você ser rude ou grosso com um garçom. Isso realmente mostra muito sobre o seu caráter, mas não é regra. Isso depende muito da situação, do dia, enfim, de como essa rudeza vai acontecer, né? Como isso vai acontecer. Se a pessoa pode pedir desculpa depois. Existem diversas situações que mudam constantemente. Isso realmente pode não ser sempre regra. 8ª frase. Fazer coisas que nos assustam nos fará mais felizes. Sim, eu acho realmente que essa frase ela tem um quê de verdade, um fato, porque fazer coisas que nos assustam geralmente não é só coisas que assim, nossa, eu morro de medo de fazer isso. Não é esse tipo de coisa. É fazer coisas que nos tiram da zona de conforto. Ou seja, cara, eu sei lá, tenho muito medo de apresentação. Eu não consigo falar em público. Eu não consigo fazer uma apresentação de um show. Eu não consigo cantar pra uma plateia gigante. Isso são coisas que nos assustam. Mas, quando nós conseguimos fazer elas, a gente tem uma descarga de adrenalina, a gente tem uma descarga de ocitocina, a gente consegue muito sair da zona de conforto e isso deixa a gente eletrizado, com energia, motivado, feliz. Isso deixa a gente com uma sensação de que nós conseguimos ultrapassar nossos limites. Isso realmente é muito bom pra uma pessoa, sair da zona de conforto dela, porque assim ela não fica estagnada, ela não fica no tédio, ela não acha que a vida dela é uma rotina e é sempre aquela mesma coisa. É claro que existem exceções também, pessoas que precisam de rotina pra conseguir fazer alguma coisa, mas sair da sua zona de conforto é muito importante, é muito bom. Então a dica que eu dou é, se você tá com medo de coisas que te tiram da zona de conforto, que você quer fazer, mas você tem medo, começa fazendo coisas pequenas, coisas que não são tão ameaçadoras assim. Como um exemplo bem básico, não que isso seja sempre aplicado a todas as situações, a todas as vidas, mas se você tem medo de pular de paraquedas num momento, talvez se você pular de bungee jump primeiro, isso te deixe mais à vontade, porque o bungee jump não é tão radical assim quanto paraquedas, não é tão alto, não é de um avião. Enfim, são esse tipo de coisas que a gente pode fazer. Começar pelo básico, começar, sei lá, nosso chefe foi rude com a gente pode começar criando métodos que tirem a gente da zona de conforto em meio a situações que nós poderíamos ter feito diferente. É essa a questão. 9ª frase. Ouvir músicas melhora o humor. Bom, eu digo por experiência própria que isso realmente é uma frase que eu concordo, porque o meu humor mesmo, eu sempre fico muito melhor. Às vezes eu preciso mesmo ouvir música, eu preciso aquietar meus pensamentos e deixar em paz, deixar alguma coisa barulhenta, fazendo barulho, porque às vezes eu não consigo escutar os meus próprios pensamentos. Então sim, isso realmente ajuda, melhora o seu humor, isso te tira assim da realidade. E às vezes a gente precisa disso. E de acordo com a Universidade McGill do Canadá, a música produz um aumento na produção de células de defesa que são responsáveis pelo controle da nossa imunidade, combatendo agentes invasores e nocivos à saúde. Além de que ouvir música ainda diminui os níveis de cortisol e aumenta os níveis de ocitocina, que são reguladores do estresse e do prazer, respectivamente. Então sim, eu concordo com essa frase. A música realmente é uma coisa muito boa pra nossa vida. Deveríamos escutar mais. Mas por favor, gente, escutem músicas que não são pejorativas a ninguém, que a letra realmente faça algum sentido pra você. E por último, 10ª frase. Pessoas engraçadas podem sofrer de insegurança. Bom, eu concordo, não concordo com essa frase, porque eu acho que não são só pessoas engraçadas que podem sofrer com insegurança. Todo mundo pode sofrer de insegurança. Acho que todas as pessoas que são pessoas, elas um dia ou algum dia elas já podem ter sofrido de insegurança ou sofrem de insegurança. Enfim, isso não é só pra quem é engraçado. As pessoas, quando elas são engraçadas, elas realmente podem sofrer de insegurança, mas isso eu digo às pessoas que elas tentam parecer engraçadas a todo momento. Elas chegam nos lugares forçando a barra pra serem engraçadas. Isso realmente pode ser uma resposta de medo da rejeição. Elas tentam ser engraçadas pra poder serem aceitas nesse grupo de pessoas que elas querem estar inseridas. Então elas meio que forçam a barra inconscientemente. Algumas podem até perceber, mas eu acho que a maioria não percebe. E elas realmente fazem isso. Elas estão tentando ser engraçadas ao extremo pra serem aceitas, pra conseguirem ter a admiração daqueles que elas querem. E isso não vai fazer bem nem pra ela e nem pras pessoas com quem ela vai ter que conviver. Às vezes a gente quer tanto uma coisa que a gente acaba afastando essa coisa por querer tanto. Então
Então assim, a gente sufoca as outras pessoas querendo tanto que elas nos aceitem. A gente acaba conseguindo o contrário. Segundo a psicologia, muitas pessoas inclusive acreditam não serem interessantes fisicamente ou inteligentes, e então elas recorrem a esse recurso de serem engraçadas para conseguirem ganhar a aprovação alheia, a admiração alheia. Então, sim, essas pessoas realmente elas podem ser irritantes, mas eu acho que a gente tem que sim trabalhar a empatia e ser pacientes com elas, porque a gente não sabe o que ela tá passando, a gente não sabe como ela deve estar se sentindo pra estar agindo desse jeito, a gente não sabe nem se ela sabe que ela tá agindo desse jeito. Então eu acho que é importante a gente ter calma, paciência nessas horas, conversar com a pessoa numa boa, sabe? Sem criticar, sem jogar na cara, sem ser rude ou grosso, porque isso realmente pode machucar ela mais do que ela já deve estar machucada, né? Porque se isso aconteceu com ela, essa insegurança, provavelmente alguma coisa desencadeou isso e ela não sabe. Ou não lembra, enfim, existem vários motivos, mas eu acho que não custa nada a gente ter um pouco mais de empatia pelo próximo e pelas pessoas, ser um pouco mais compreensivo, pensar um pouco antes de falar, sabe? Eu acho que isso não custa nada e também não vai fazer você perder um dedo, um braço, uma mão. Muito pelo contrário, eu acho que a rudeza é muito mais provável de fazer você perder um braço ou uma mão. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso trazer mais nos próximos vídeos, né? Eu vou falar um pouco sobre. Próximos vídeos tá aí jogando Among Us com os amiguinhos. Se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal, já se inscreve. Deixa seu like pra me ajudar, pra mostrar que você gostou do vídeo. E até a próxima. Muito obrigada por assistir até aqui.